Difícil pregar para a igreja, mas sem dar desculpas, mas muito mais quando a minha mãe, eu considero ela minha mãe, minha madrinha está presente. Oi? Ah, não, é só o berçário. E é uma grande responsabilidade a mais. E também estou feliz que a dona Valquíria está aqui. Tenho um carinho especial por ela, pelo Pedro. Muito obrigado por ter vindo. E outros que também convidei. Irmão Dário, Valtão. Que alegria. Bom, nós hoje leremos o texto de Mateus 25. Então já se preparem aí. Mateus 25, 31 ao 46. E antes de nós lermos o nosso texto, eu vou dar um panorama sobre o que ocorre no texto, de contexto, para nós termos uma ideia, para depois nós entrarmos em si na pregação. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado porque um dia o Senhor morreu por nós na cruz, Senhor. Um dia o Senhor nos amou, Pai, mesmo nós sendo ainda pecadores. Venha abençoar a Tua palavra, como ela sempre foi abençoada, Senhor. Que eu possa diminuir, o Senhor crescer e que nós possamos ter ouvidos e corações para ouvi-la, Senhor. Em nome de Jesus, amém. O texto está aí à vossa frente, mas antes eu vou dar um panorama. O texto relata uma conversa entre o Jesus e alguns discípulos, que é o Pedro, o Tiago e João, e dessa vez tem o André. A musiquinha só tem os três, né? Dessa vez tem o André. E eles estão assentados no Monte das Oliveiras, com uma conversa em particular com eles, da qual os discípulos têm uma pergunta, ou várias perguntas para Jesus, que eles perguntam sobre o fim do mundo e quando Jesus irá voltar. E Jesus, sendo Jesus, ele sempre não responde diretamente, né? Ou ele dá outra pergunta, ou ele fala várias outras coisas. Glória a Deus por isso. E Jesus fala para eles e alerta para que eles sejam vigilantes enquanto a esses assuntos. Pois ele fala que virão muitos falsos cristos e muitas coisas hão de acontecer. Ele fala do ódio que as pessoas irão sentir em relação aos discípulos por causa do amor que eles têm por Cristo. As pessoas irão odiar os discípulos. Fala que eles serão assassinados, entregues a prisões, a tormentos, serão muito perseguidos. E fala que muitos irão se escandalizar por causa disso. Ele alerta para que eles não se escandalizem. Ele fala que a iniquidade vai aumentar tamanha que vai ser terrível, um momento muito terrível. E ele fala também do esfriamento do amor. Como nós poderíamos imaginar um mundo sem amor? Já pensou nisso? Um mundo sem amor? Seria terrível e vai ser terrível. Fala que o evangelho vai ser pregado em todo o mundo. Que quem opa, enrosquei aqui, volta lá, vamos ler aqui, só para não ficar perdido. Perseverar até o fim será salvo. Tirar daqui da frente do microfone. Jesus diz que a aflição vai ser como nunca antes houvera, e nem tampouco há de haver. Vai ser terrivelmente inimaginável. Então ele continua a exortar os discípulos e fala as famosas parábolas, a parábola da figueira, a parábola dos dois servos, do infiel e do fiel. Ele fala da parábola das 10 virgens, ele fala da parábola dos talentos. E também fala aquele famoso versículo que está em Mateus 24, que diz assim: assim como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Enfim, ele esclarece que o mundo continuará a desprezar a Cristo e a viver as suas próprias vidas. O mundo continuará a viver com aquela famosa música, deixando a vida levá-los. É uma conversa escatológica com seus discípulos. Daí chegamos ao nosso texto, que está em Mateus.
Vamos ler o texto, por favor. Mateus 25, do 31 ao 46. A palavra de Deus diz assim: E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele. E apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste me ver. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? Respondendo o rei, lhes dirá: Em verdade vos digo, que quando fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Sendo estrangeiro, não me hospedaste, e quando nu, não me vestistes, e enfermo e na prisão, e não me visitastes. Então também eles lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhe responderá o rei dizendo: Em verdade vos digo, que quando a um desses pequeninos o não fizestes, não o fizeste a mim. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. O título da mensagem hoje é: E se você ficar? Vou tirar o microfone. Jesus, aqui no texto, afirma, ele declara e fala que vai ser fato tal acontecimento, a sua volta, e que vai voltar para julgar as nações incrédulas. Portanto, vai voltar não mais como um cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, não mais com perdão e misericórdia, mas vai voltar para trazer juízo e a sentença condenatória às nações. E o texto nos diz que vai haver uma reunião como nunca se viu antes, em tempo nenhum, da qual haverá a separação entre os condenados e os justificados, uma separação entre os redimidos e os não redimidos, uma separação entre os que servem e os que não servem a Cristo. Ali será visto diante de todos quem serve e quem não serve a Cristo. Vai ser o juízo de Cristo, logo após a tribulação. Uma explicação, um parênteses aqui: não vai ser o tribunal de Cristo, nem o grande trono branco, não vai ser o juízo final. Vamos entender isso, irmãos. Depois da tribulação teremos a volta de Cristo, e depois vai ser o milênio, amém? Mais informações, estudem com o pastor Daniel, tá bom? Podemos observar que os que serviram a Cristo em vida, no contexto, durante a tribulação, entraram para o reino milenar. E os que serviram a Cristo, e os que não serviram a Cristo, serão lançados no fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Irão para o tormento eterno, totalmente separados de Deus. Tal separação se dará entre os bodes e as ovelhas, bodes à esquerda e ovelhas à direita, o joio de um lado e o trigo do outro, salvos de um lado e perdidos do outro. Quem crê
à direita e os incrédulos estarão à esquerda. Vai ser um momento de lamento terrível. Vai ser muito tarde para alguns. Quem são os bodes e quem são as ovelhas? Uma pergunta. As ovelhas são todos aqueles que ouviram a voz do pastor e o seguiram, fazendo a vontade dele e não a sua própria vontade. As ovelhas são os que viram os pequeninos irmãos de Cristo, que estavam com sede e os deram de beber, que estavam com fome e os alimentaram, que viram eles sem roupas e nu e os vestiram. São aqueles que, eles estando presos e doentes, e foram os visitar. Estas são as ovelhas no texto. São aqueles que não despediram os necessitados de mãos vazias, como diz o texto das Escrituras. Eles não apenas oraram e despediram de mãos vazias, eles serviram aos necessitados. Pois dizer que temos fé e não praticar a nossa fé será vã. O praticar aqui no contexto, servir aqui no contexto os santos, os necessitados, os pequenos irmãos, vai ser tão perigoso como se nós fôssemos ao Afeganistão ou à Coreia do Norte, que são os dois países que mais perseguem cristão, com uma Bíblia nas mãos e pregássemos em praça pública. Vai ser como literalmente nós quiséssemos pular dentro de um vulcão direto para a morte. Vai ser muito perigoso. Assim como Cristo foi calado como ovelha para o matadouro, assim é o comportamento das ovelhas nesse contexto. Vão calado todo o dia para a morte, para servir a Cristo e aos seus irmãos. Muitos serão entregues para serem mártires, pois a perseguição vai ser terrível, mas eles não irão deixar de servir a Cristo, servindo aos pequeninos irmãos. Já os bodes são aqueles que dizem ser, mas não são, que estão até no meio das ovelhas, mas seus frutos e principalmente a falta deles não evidenciam que são de Cristo. Não têm, não praticam a misericórdia, não ajudam o seu próximo, não se sujeitam a Cristo, são totalmente incrédulos, sabendo fazer o bem não fazem, então pecam. Lá no fundo sabem que estão perdidos, vivem de aparência e não têm verdadeiramente Cristo como Senhor das vossas vidas. Só colocariam os bodes, só colocariam sua fé em ação se vissem Cristo pessoalmente, e fariam somente boas obras se Cristo estivesse presente diante deles em necessidade. A Bíblia fala que bem-aventurados são os que não viram, mas creram, diz a palavra de Deus. Eu pergunto para os irmãos, como alguém pode negar um copo de água a quem está com sede? Como alguém pode negar comida ao faminto? Como alguém podendo hospedar alguém na sua casa, um estrangeiro, um necessitado, podendo fazer isso e não faz? Como alguém nega a roupa ao nu? Como alguém não vai visitar um irmão doente ou preso? Nesse contexto, eles serão presos porque pregam a Cristo, e mesmo assim as pessoas, os bodes, não irão visitar. E ainda dão de ombro, sabe? Como a gente faz assim, fica indiferente com a situação, não tem compaixão nenhuma, são frios como uma pedra gelada, se comportam como um psicopata, sem expressar o seu amor. Os bodes, diz o texto, arderão no inferno. Suas lágrimas são como lágrimas de crocodilo, não tem arrependimento no seu coração. Vai ser tarde demais para eles. Mas eu tenho uma boa notícia para a igreja, uma boa notícia mesmo.
Este juízo vai ser logo após a grande tribulação. Logo a igreja, os salvos, os redimidos, aqueles que entregaram suas vidas para Cristo, não irão passar por ela. Que bênção, irmãos. Daí vem a pergunta: se a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação, logo então estamos livres de ser julgados neste juízo. Serão julgados somente os bodes, correto? Corretíssimo. Somos salvos pela graça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, e isso não vem de nós, é dom de Deus, amém? A passagem de respeito aos judeus, a Israel, fiel e infiel, e aos que vão passar pela grande tribulação, a igreja não vai estar lá, correto? Mas eu tenho uma pergunta, que é o tema da pregação, é uma pergunta muito importante. A igreja não vai passar pela tribulação, estaremos livres, que bênção. E a pergunta é o tema da pregação: e se você ficar? Nós temos que refletir isso, irmãos. E se você ficar? Pensemos. Jesus vem, arrebata a sua igreja, os salvos sobem, os que creram e entregaram suas vidas a Cristo, encontram com Cristo nos ares, e você fica na terra olhando para cima, vendo Cristo encontrar com a sua igreja. A pergunta que não quer calar, que muitos irmãos aqui conhecem, que todo sábado é pregada, toda visita é pregada, nós aprendemos isso com nossos queridos pastores. A pergunta é a seguinte: você tem 100% de certeza que vai para o céu? Eu estou pregando para a igreja, a minha amada igreja BNV, e aos convidados que estão aqui. Você tem 100% de certeza que vai para o céu? Se você morrer hoje, você tem certeza de estar indo para o céu com o seu Senhor? Todos que estão ouvindo essa mensagem, quer seja aqui, quer seja pela internet, você é um salvo em Cristo Jesus? Você crê no Evangelho de Cristo? Você crê no testemunho que Deus dá de seu Filho? Todos que estão ouvindo obedecem ao Evangelho de Cristo? Vou abrir um parênteses. Quantos aqui já ouviram falar de John Wesley? Se você ainda nunca leu, nunca ouviu falar da biografia de grandes homens e mulheres de Deus, procure saber, é tremendamente encorajador. E é uma bênção para a vida, para as nossas vidas. John Wesley, na biografia dele, só foi salvo, mesmo sendo salvo, mesmo vivendo aos pés da sua mãe Ana, ouvindo o evangelho da boca do seu pai, ele só foi salvo depois de 18 anos pregando o evangelho e fazendo a obra. Um homem que transformou países com o evangelho, um homem que pregou o evangelho em certas cidades na Europa, e depois de 100 anos, as pessoas iam àquele local, e aquele local ainda não tinha uma gota de bebida alcoólica. Tamanho foi o poder da pregação desse homem, que Deus usou ele para pregar. Esse homem, declara na biografia dele, alguém escreveu lá, que somente depois de 18 anos, trabalhando com Cristo, que ele entendeu que ele poderia ser salvo e foi salvo. Depois de 18 anos, ele entregou a sua vida verdadeiramente para Cristo. Se ele tivesse morrido antes, ele declara que estaria no inferno, mesmo fazendo a obra de Deus, pois ele não cria plenamente em Cristo. Havia muitas dúvidas em seu coração. Olha o perigo. Não precisamos ir tão longe, sem citar nomes, mas nós temos irmãos aqui em nossa igreja, que precisaram sair daqui, não por uma necessidade que esse púlpito não é pregado o evangelho, que nós não temos discipulado a um, ou outro irmão não poderia pregar para essa pessoa, ou para outro irmão. Mas temos dois casos aqui, que pessoas saíram daqui, e foram para outra cidade, e lá ouviram o evangelho. E lá todas as dúvidas foram sanadas. E lá verdadeiramente entregaram suas vidas para Cristo.
e voltaram de lá salvo e testemunharam nesse púlpito. Se tivessem morrido antes, teriam ido para o inferno. É um perigo estarmos no meio das ovelhas e sermos bodes. É um perigo estarmos aqui com o coração cheio de dúvida. Hoje é dia de sanar essas dúvidas. Pensem, imaginem, Cristo arrebata a sua igreja e você fica para trás, olhando para o céu, a ver navios. Se você sabe hoje, que lá no fundo não crê em Cristo, pois se tem comportado como um bode, são palavras duras, mas é o texto que nos diz, mesmo estando no meio das ovelhas, hoje é dia de arrependimento. Você não crê que a Bíblia é a palavra de Deus, não ama a noiva de Cristo, só vem para a igreja porque é arrastado pelos pais, só vem para a igreja porque sua esposa ou seu esposo vem, só vem para a igreja pensando, eu vou levar minha família, porque para eles é bom. Cuidado. Cuidado. A igreja não é um clube, não é uma conveniência. A igreja é a reunião dos santos, dos salvos e dos perdidos para ouvir o evangelho e entregar suas vidas a Cristo. Eu falo cuidado, mas é cuidado com amor. Não pensem que é uma pregação para apontar o dedo ou, como diz o meu querido amigo Tony, dar sarrafada em vocês ou chicotadas. Não. É em amor. Se estamos aqui, precisamos crer e viver para Cristo, para que um dia possamos estar com eles nos ares no céu. Cristo não quer ser nosso juiz. Ele deseja muito ser o Cordeiro, e Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele se entregou, foi entregue pelo Pai, por amor ao Pai, por amor a nós. Vamos pensar, há dúvidas, vamos saná-las. Não cremos plenamente, vamos crer em Cristo. Não existe um pé lá e um pé aqui. A entrega tem que ser por inteiro a Cristo, por inteiro mesmo. O comportamento dos bodes só é, o bode se comporta de uma maneira, o comportamento dos bodes só é para o bem se tem plateia. Se tem gente olhando, ele é ovelha. Se não tem gente olhando, ele não é ovelha. Os bodes, diz o texto, só serviriam a Cristo se Cristo estivesse aqui pessoalmente. Mas Cristo está na sua noiva. Cristo está em seus pequeninos irmãos. Não podemos servir só se o pastor Eduardo pedir, ou se for para ele alguma coisa que ele peça, algum trabalho, quer seja qual trabalho na igreja ou fora dela. Se é pastor Eduardo, eu vou fazer, agora só que o irmãozinho deixa para lá. Não. Cristo está no pastor Eduardo. Cristo está na nossa querida irmã que veio agora, que esqueci, a dona Valquíria. Cristo está em mim, Cristo está nas crianças. Devemos servir uns aos outros. Como diz Hebreus, pois podemos estar servindo a anjos e não sabemos. Façamos o bem, não importa quem. Mas a pergunta do texto é, do tema é, e se você ficar? Não pense você que ficando para trás vai gerar arrependimento em você, não vai. Se a igreja subir e você ficar na tribulação, você não vai ter arrependimento no seu coração. Se agora com a igreja na terra, com o Espírito Santo e a palavra de Deus pregada, com a sua noiva aqui presente, e o evangelho em nosso país sendo pregado livremente, você não crê? Quando a igreja subir, muito menos, não vai crer. A maldade no mundo é refreada porque a igreja está aqui, meus irmãos. Quando a igreja sair, vai descambar, vai literalmente descambar a maldade humana. Quando o governo do anticristo for instaurado, sem a presença da igreja,
você não vai se refrear mais, não vai mesmo. Deus vai entregar você aos seus próprios desejos, às suas palavras, às suas paixões, às suas concupiscências, à sua iniquidade, à sua incredulidade. Os que ficarem vão desandar mais ainda. A Bíblia fala que os que estão sujos se sujem mais, vão se lambuzar como nunca na sujeira do pecado. Não vai ter ninguém para apontar o dedo em amor e dizer: ô meu irmão, por que você não está indo mais na igreja? Ô meu irmão, por que você está faltando tanto? Ô irmão, você já leu sua Bíblia hoje? Não vai ter ninguém mandando um versículo para você, uma música para você, um hino. Não vai haver mais. Vai descambar o seu comportamento. A Bíblia fala que aqueles que não creram em Deus, mesmo ouvindo o Evangelho, está em Romanos, receberão o castigo em suas próprias carnes. Vai ser terrível. Quem nega a Deus agora, com certeza vai negar na tribulação. No governo do anticristo, beber, se vestir, entre outras coisas, vai requerer poder monetário. A pessoa, para comprar, vai ter que ser marcada, ter a marca da besta. Portanto, vai se sujeitar à besta, porque ela não vai querer morrer de fome. Os bodes, é forte que eu vou falar, irmãos, mas a verdade é, os bodes são covardes, eles não vão lutar contra a besta, eles vão se sujeitar a ela. Na tribulação vai ser terrível. E se você que já tem medo da morte hoje, por não ter certeza da salvação, quanto mais na tribulação, vai continuar a negar a sua fé em Cristo. Jesus Cristo diz assim: mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante do meu Pai que estás no céu. Quem ficar não vai ter segunda chance. Quem ficar, não pense que vai passar de boa pela tribulação. Coisas terríveis irão acontecer, tão terríveis que, se não fosse abreviado aqueles dias, nenhuma carne sobreviveria. A Bíblia fala nenhuma carne. É loucura, mas já pensou um mundo sem carne? Carne humana, de animais, peixes, sem fauna nenhuma, sem seres vivos. Vai ser terrível, mas Ele vai abreviar esses dias. Sabe por que esses dias são terríveis? Não é por causa do governo do anticristo, ou por causa da perseguição, fome, peste, ou seja lá o que for. Serão dias terríveis, porque será derramada a santa ira de Deus sobre os homens incrédulos e infiéis, sobre os bodes. Será Deus quem vai trazer juízo, Ele quem vai se vingar dos incrédulos e infiéis de Israel. E se você ficar, vai estar no meio desta desgraça. Se você ficar, Deus julgará o mundo por causa do seu pecado, por causa da sua iniquidade e incredulidade. Deus derramará a sua ira, serão abertos 7 selos. Quem nunca leu Apocalipse, leia. Que tremendo é aquele livro. O primeiro selo, diz Apocalipse, o anticristo. O segundo, a guerra contra Israel vai acontecer. O terceiro selo, a fome será terrível, mesmo tendo dinheiro, não haverá o que comprar para comer. Vamos lembrar de quando Samaria foi sitiada pelos assírios. As pessoas que estavam lá não tinham o que comer, elas comiam estrume de pombos, comiam cabeças de cavalos e de burros. 2 mulheres chegaram a comer uma criança, tamanha foi a fome. O homem em fome, o ser humano em fome, faz coisas terríveis. Quarto selo, 1/4 da população será destruída. Os martírios, quinto selo, os martírios acontecerão. Pessoas serão mortas por amor a Cristo. Vou chegar nessas pessoas ainda. Sexto selo,
a geografia que nós conhecemos será abalada, mudada, modificada e até destruída. Vai ser terrível, irmãos. Seria como se nós olhássemos para a Serra da Mantiqueira e ela não estiver mais lá. Não teremos mais prédios em pé, não teremos mais ruas, rios secos, alguns mudando de curso. Vai ser terrível e vai piorar. 7º selo. A situação piora de maneira que vai haver um silêncio no céu por quase meia hora. No céu, quando se abrir o 7º selo, todos irão ficar em silêncio. E tão terrível que vai ser. Saraiva de fogo com sangue, incêndios incontroláveis, um monte ardente no mar. A vida marinha e seus navios serão quase que dizimados. Uma estrela ardente cairá sobre as águas doces e suas fontes. E com isso muitos morrem por causa das águas amargas. O sol, a lua e as estrelas serão feridas para não terem mais brilho. E ainda vai piorar. Teremos os 3 ais. Ai dos que habitam na terra. Vai ser aberto o poço do abismo. Fumaça, enxofre e demônios sairão de lá. E escurecerá o sol e o ar. Está escrito aqui, irmãos, não são palavras do Henrique não, tá? Está aqui. Do meio da fumaça surgirão criaturas terríveis, com forma de gafanhotos, com o poder dos escorpiões para atacar os homens, que não têm em suas testas o selo de Deus. Quem ficar não vai receber esse selo, irmãos. A Bíblia relata dos 144.000. Então pensem neles. Isso tudo sem os matar. Esses demônios vão atormentar as pessoas sem os matar por 5 longos meses. Os que estiverem na terra sem o selo, esses demônios vão atacar eles. As pessoas irão buscar a morte para se livrarem de tal tormento e não encontrarão a morte. Nem o suicídio irá funcionar. Seja ele qual for quem ficar tentar. A morte vai fugir deles. Isso tudo, volto a dizer, está escrito aqui. O líder dos demônios, quem já leu o livro O Peregrino ou já assistiu, também está lá, do John Bunyan. O líder dos demônios, das criaturas, será chamado de Apolion. Este é o primeiro ai. Imagine os outros, eu não vou falar todos aqui. E continua, 200 milhões, vamos pensar nesse número, 200 milhões, o Brasil tem 220 e poucos milhões de habitantes. Poderia ser 220 milhões de bênçãos, de ouro, de propriedades, de pessoas salvas, mas não, a Bíblia relata, até conversando com o Diego sábado à noite, eu falei para ele, você já leu esses 200 milhões de demônios na Bíblia? Ele falou, você está louco, não tem isso não. E ele já leu. Eu falei, eu também me assustei quando eu fui estudar sobre isso. Pois eu já passei os olhos e não observei. Estão lá. E ele olhou e nós ficamos em silêncio, um olhando para a cara do outro. Estava eu, ele e o Tony. 200 milhões de demônios serão soltos para maltratarem as pessoas pelo fogo, pela fumaça e enxofre que sairão de suas bocas. 200 milhões de demônios, as pessoas serão queimadas vivas. Os demônios terão caudas semelhantes a serpentes para ferir as pessoas que ficarem. Em meio a tudo isto, essa terrível e imensurável situação narrada pela Bíblia, que vai acontecer, eu pergunto a cada um que está aqui, e se você ficar? Você pensa que vai se arrepender? Não vai. A resposta é um belo não. Apocalipse diz assim, ó, porque mesmo sobrevivendo até aqui, aqueles que ficaram, mesmo que eles consigam sobreviver, passar pelos demônios, sem o anticristo ter matá-los, sem outro ser humano ter matá-los, a Bíblia diz assim, ó, em Apocalipse 9, 20 e 21, e os homens que não foram mortos por causa dessas pragas, não se arrependeram das suas obras, de suas mãos, e dos seus ídolos, e não se arrependeram dos seus homicídios,
nem das suas feitiçarias, nem da sua fornicação, nem dos seus furtos. Não vai haver arrependimento para os que ficarem, nem segunda chance. E se você ficar, irmão, é com carinho, é com amor que eu pergunto, temos que nos avaliar todos os dias, temos que dar ouvido ao Evangelho todos os dias. Nós temos grandes homens de Deus aqui que pregam a palavra. Hoje as mulheres tiveram um grande estudo com a dona Jerry. Nós temos irmãos que podem falar de Cristo para você, mesmo você estando aqui há tanto tempo, mesmo você pensando em estar salvo, vindo de outras igrejas. É com carinho que eu pergunto, se você ficar, você não vai se arrepender, você vai ficar incrédulo como nunca, vai se revoltar contra Deus e tudo que se diz respeito a Ele. O tempo de nós nos arrependermos e ter o nosso nome escrito no Zitas, nada vai valer. A única coisa a se fazer é crer em Jesus Cristo, confessá-lo como Senhor e Salvador, crer e obedecer o seu Evangelho, entregar sua vida para Ele e segui-lo. Isto antes do arrebatamento da igreja, isso antes da grande tribulação, isto é hoje, é agora. Não terminou, tá? Não se assustem com o que eu vou fazer. Lembre, nem todos os que estão ouvindo são salvos, portanto, nem todos irão subir do arrebatamento da igreja para encontrar com Cristo nos ares. Com certeza, alguns e talvez muitos irão ficar. Lembre que a grande tribulação é de Deus quem vai aplicá-la aos seus inimigos e aos incrédulos. É a ira de Deus sendo derramada. Lembre que se agora você não crê, muito menos na tribulação. Se você ficar, aquele púlpito não vai estar mais os pastores para pregarem a palavra de Deus a você. Não vai ter mais ninguém nessas cadeiras. As igrejas estarão vazias, muitas destruídas, abandonadas, queimadas. Olhem o púlpito vazio. A pergunta mais importante da sua vida é: você tem 100% de certeza que se morrer agora, irá para o céu? Se não, não espere ficar para trás. Arrependa-se hoje e entregue-se a Cristo. A pergunta que não quer calar, meus irmãos: e se você ficar? Amém? Pastor Eduardo. Vamos curvar as cabeças, fechar os olhos, todas as cabeças curvadas.